Hoje eu venho desabafar e pedir a opinião de vocês também. Bom, tudo começou no meu novo emprego. Comecei a trabalhar no mercado e eu sou casada, né? E ali no mercado tinha um rapaz que ele sempre ia para visitar tanto os colegas quanto o proprietário do mercado. Ele já tinha trabalhado lá, era ex-funcionário, e por isso que ele tinha esse tamanho de conexão com a galera. E toda vez que ele passava pelo mercado, ele dava em cima de mim, sabe? Só que eu nunca dei moral, vida que segue. Um dia o mercado tava fechando, eu tava saindo, e ele falou: Você não quer uma carona? Na hora eu fiquei um pouco sem jeito, mas como eu pegava ônibus todos os dias, eu aceitei, né? Chegar de carro em casa, quem não quer? Falei: Tá bom. E aí ele foi, me levou dentro do carro, a gente começou a conversar, bater papo. Antes de chegar em casa, ele falou: Vamos parar aí tomar um lanche? A gente parou, tomou um lanche. E ali eu contei, né, que eu era casada. E ele também me contou da situação dele, que ele e a ex-mulher dele tinham separado, mas por conta da criancinha muito pequeno, ele não tinha conseguido sair de casa, porque ela ainda precisava da ajuda dele, mas que ele queria muito para viver a vida dele, que era muito difícil, que era muito doloroso a relação do jeito que era, que ele não estava feliz, o casamento dele estava totalmente destruído. Enfim, batemos maior papo e antes de chegar em casa, ele sempre me deixava perto do ponto, né, pra eu continuar indo andando. Ele não sabia exatamente onde era a minha casa, né? E aí, nesse time, ele pediu pra me dar um beijo, eu fiquei um pouco receosa, mas eu acabei cedendo e nós nos beijamos. Mais tarde, eu fiquei totalmente pensativa em casa com o que eu tinha feito, porque igual eu falei, eu era casada. Só que tem uma coisa, o meu marido, ele me traiu há uns 2 anos atrás. E eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada e a gente quase terminou. Mas ele falou pra mim que ia mudar, que nunca mais ia repetir esse erro e de fato, eu nunca mais peguei mais nada e nunca mais o meu marido me deixou nenhuma insegurança. Só que ainda assim, na minha cabeça ficou aquela coisa, né? Ah, ele fez isso comigo uma vez, então agora também que eu tô fazendo com ele, né? Meio que tipo assim, eu tava devolvendo aquilo que um dia ele me deu. Então, isso me confortava. Digamos que isso era como se fosse a minha carta branca de me permitir viver essa aventura, porque ele também viveu essa aventura. Então, eu também não via problema em eu fazer isso. No outro dia, o rapaz voltou lá no mercado e detalhe, pegou meu WhatsApp porque não tinha, tá? E aí a gente começou a trocar mensagens. E a partir dali, nós começamos a viver quase que como um relacionamento. Ele ia me buscar todos os dias no meu trabalho e me deixava lá do lado da minha casa. A gente começou a ir pra motel, a gente saía, a gente se divertia. Tudo claro, né? Do jeito que a gente conseguia. E cada vez ele sempre compartilhava comigo os problemas dele, ele vinha com problemas da relação, sempre desabafava comigo, sempre falava que, como era difícil, ele verbalizava que eles dormiam em quartos totalmente separados, que eles não estavam juntos. Até que um dia, porque ele tinha esse negócio de falar isso, mas eu não sabia se ele realmente faria isso por mim, sabe? Um dia eu cheguei nele e eu decidi mentir pra ele que eu tinha largado meu marido. E aí eu falei pra ele, não, eu tô morando com a minha mãe por um tempo até eu alugar a minha casa. E aí, nesse processo, tanto da minha mãe quanto da minha casa, não tinha como ele saber a verdade, porque ele não ia até a porta, ele não sabia de fato onde eu morava. Então, eu falava isso pra ver se ele tomava uma atitude, né, se ele realmente largaria a mulher dele também. E ele sempre ficava, ai, querendo ir dormir na minha casa e querer conhecer minha casa, porque, cara, a gente ficou 1 ano e 4 meses junto. Então, durante esse período, foi um relacionamento mesmo. Ele sempre falava, eu quero visitar sua casa e coisas do tipo. E eu sempre meio que dava um chega pra lá, uma desculpa, inventava uma coisa aqui, uma coisa ali, porque de fato eu nunca larguei do meu marido, né? Eu só queria saber se ele largaria a mulher dele. Só que nessa, ele nunca tomava uma decisão, nunca tinha um ultimato, sabe? Nunca decidia se realmente vai ou fica. E isso começou a me irritar, eu comecei a perceber que na verdade ele não ia largar a mulher dele. E aí eu decidi colocar um ponto nessa história. E detalhe que eu não contei pra vocês, durante esse 1 ano e 4 meses de relacionamento, teve uma época que essa mulher, ela descobriu. E aí ela veio me mandar mensagem, perguntando se a gente tinha, e eu confirmei pra ela que sim, que a gente tinha uma relação. E ele ficou muito chateado comigo, ele falou pra mim, não, desmente agora, né, não faz isso, ela tá passando por um momento muito delicado, isso vai prejudicar a saúde mental dela, desmente agora. E eu, boba demais, fui lá e desmenti toda a história. Falei pra ela que na verdade não, que na verdade a gente não tinha nada, pra ela ficar despreocupada, que na verdade o fato dela
me falar isso pra mim me deixou magoada e eu afirmei que sim, sendo que na verdade era não. Beleza. Só que aí, como eu percebi que tava me enganando, me enrolando demais, na cabeça dele eu tava solteira, ele continuava nessa ladainha, eu decidi colocar um ponto final nessa relação. E aí foi quando eu falei pra ele, coloquei um ponto e a gente ficou um período sem se falar. Só que aí passou um tempo e ele voltou a falar comigo. E quando ele voltou a falar comigo, foi quando eu falei pra ele, agora eu voltei com meu ex-marido. Eu voltei com ele, coisa que na verdade eu nunca tinha largado, né? E aí esse dia, gente, ele ficou abalado, ele começou a chorar, ele começou a falar que me amava, que não queria me perder, que eu era a mulher da vida dele, que a gente ia conseguir ficar juntos. Toda vez ele alimentava essa esperança dentro de mim, sabe? Ele usava das palavras, da emoção, do sentimento, para me causar esse estímulo, sabe? De alegria e de ter uma percepção positiva da nossa relação. E eu acreditava mesmo que isso poderia acontecer, mas lá no fundo, eu sentia que não. Mas beleza. Até que ele disse pra mim que ele teria que viajar, porque era o aniversário dele, e ele queria viajar com o filho pra visitar a família, e ela teria que ir, porque a criança era pequena e tal. Não, tudo bem, né? A gente fica incomodado, mas ok, vai. Na viagem, eu mandei uma mensagem super carinhosa de feliz aniversário, ele me respondeu, me dava atenção, falava comigo, era carinhoso, era atencioso, sabe? Ele me fazia sentir que, tipo, tava ali comigo, né? Até que eu tava bem de boa no Instagram. E sabe quando aparece sugestão de amizade? Aí eu vi uma foto, entrei. Quando eu entrei no perfil dessa mulher, era a mulher dele, que tinha postado uma foto com ele, com um textão, com a declaração de amor. Não tinha cara de que eles tinham um relacionamento terminado, né? Não tinha cara. Claro que eu tirei print, mandei pra ele, questionei ele. Ele ficou super incomodado, nervoso e nem conseguiu me responder. Porque ele não conseguiu justificar. Beleza. Eu deixei ele curtir a viagem dele, que foi no final de semana, e a gente quase não se falou. E óbvio que eu fiquei com aquilo intrigada dentro de mim. Como ele veio, como se nada tivesse acontecido, e eu com aquele sentimento, tipo, se ele tá mentindo pra mim, ele tá com ela, na verdade ele nunca largou essa mulher, ele mentiu pra mim esse tempo inteiro, ela não tem problema nenhum. Eu comecei a pensar comigo, né? Decidi entrar em contato com ela pelo direct e pedir o WhatsApp dela. Falei, preciso te mandar umas coisas, você me manda seu WhatsApp? Ela me mandou o WhatsApp. E aí eu fui e contei pra ela toda a verdade. Contei pra ela sobre o nosso relacionamento, sobre as nossas ficadas, sobre as promessas, áudio dele me chamando de vida, princesa, meu amor, falando que me amava, falando que queria ter uma vida comigo. Mandei fotos nossas juntos, mandei não só os presentes que ele me deu, como os presentes que eu também dei pra ele, que ele deve ter chegado em casa com esse presente. E ali foi que a bomba estourou, né? Eu acabei confessando tudo, contando tudo dessa mentiraiada de tudo e descobri que, na verdade, eles eram sim casados e que ele não estava em processo de separação com ela, entendeu? Ele estava sozinho no processo de separação, porque ela estava no casamento normal. E é óbvio que eu fiquei muito chateada com isso. Óbvio, né? Porque eu realmente gostava muito dele. Aí eu fui pro meu serviço normal. Quando eu tava chegando em casa, que eu desci do ônibus, lá estava ele, sentado no ponto de ônibus, me esperando. Na hora ele já veio, tipo, por que que você fez isso? Por que você tá destruindo meu casamento? Você destruiu meu casamento. Você não pode fazer isso. Ela tá suspeita de estar grávida. Você foi muito errado de ter feito isso. Você vai desmentir agora. Você vai falar pra ela que isso é mentira. Você vai falar pra ela que eu não tava com você. Você não vai fazer isso comigo. Na hora, eu fiquei tão abalada, só que eu ignorei, fui pra casa. E ele continuou me enchendo o saco. Por favor, ela tá suspeita de gravidez. Não faz isso com ela. Ela não pode passar por isso agora. Ela vai ter um outro bebê. E aí, eu fiquei muito sentida. Na hora, o que eu fiz? Eu fui lá no WhatsApp dela, desmenti o inegável. Porque com todas as provas que ela tinha, não tinha como, entendeu? Mas ainda assim, ele conseguiu me manipular. Porque eu tava com essa dependência emocional tão forte por ele, que eu não conseguia, tipo, dizer não, sabe? Eu acabei fazendo o que ele me pediu novamente. Sendo que a gente já tinha passado por essa ladainha, sabe? Já tinha, pela segunda vez, não tinha como, agora tinha print, tinha foto, tinha tudo. Mas foi eu negar pra ela, mentir, falando que era tudo mentira, que era tudo enganação. Enfim, decidi bloquear ela de tudo. E aí foi quando ele disse pra mim que ela realmente estava grávida, que ela era a mulher dele e que ele casaria com ela e ficaria com ela e teria essa família com ela, sabe?
E ali, naquele momento, foi quando eu fiquei extremamente chateada, foi quando meu mundo caiu, assim, desabou, e eu comecei a perceber que, na verdade, ele realmente a gente não ia ter nada, que tudo foi uma mentira, que tudo foi uma ilusão, que ele nunca ia deixar ela pra ficar comigo, sabe? E eu fiquei muito magoada com toda essa situação, bloqueei ele de tudo e nunca mais tive contato com nenhum dos dois. Até hoje, o meu marido não sabe dessa história, ele não sabe de nada do que aconteceu, porque por um momento eu pensei que iam falar alguma coisa pra ele também. Ele não sabe de nada dessa história. Mas muitas das vezes eu fico pensativa, sabe? Porque o meu marido, ele é um bom homem. Eu tenho sentimentos por ele, mas eu também tenho sentimentos por outro rapaz, que é por esse rapaz. E eu fico realmente me perguntando se eu devo continuar nesse relacionamento, sabe? Se eu devo continuar aqui, porque às vezes minha consciência pesa. E eu fico com vontade de contar pra ele, sabe? Tudo isso que aconteceu, mas eu sei que o nosso casamento vai acabar. Eu sei que eu vou destruir o meu casamento se eu contar isso pra ele. Então eu prefiro não falar. E eu fico nessa, me sentindo mal, não me sinto 100% feliz, não me sinto 100% triste, mas eu sinto que também não é um casamento que me dá felicidade, sabe? Oi, my cats! Eu falo que, primeiramente, a intuição da mulher, ela é totalmente certeira, né? Quando a gente sente, quando a gente sabe, parece que nosso emocional conta. Eu fico pensando na mulher dele, que já tava com esse sentimento que o marido tava traindo e descobre, né, que ele tava com essa mulher. Aí ele não tinha provas nenhuma, essa mulher vai e nega. Aí é a palavra da mulher contra a minha intuição e as atitudes do cara. Beleza. Passa um tempo, a mulher me manda foto, vídeo, áudio, me provando e me comprovando que ele tava traindo, e depois ela vem e nega tudo. Olha, eu já vi um homem querer manipular uma mulher, mas uma mulher querendo manipular outra mulher pra defender um cara desse... Parabéns, amiga. Não vamos te julgar aqui. Não é sobre você, tá? Porque essas coisas, você casada, ele casado, todo mundo aí tá errado, certo? Não sei o que você passa dentro do seu casamento, não sei o que ele passa dentro dele, e a gente entende que antes de você começar um ciclo, você tem que encerrar outro. Isso a gente fala até para relacionamentos. Vamos usar aí a Virgínia e o Zé Felipe. O Zé Felipe terminou um relacionamento, começou outro. Claro que pode dar certo, gente. Pelo amor de Deus, pode dar certo, porque ele finalizou um ciclo para começar outro. Mas a gente ainda fica com aquele sentimento de tipo, será que ele ainda não tem sentimento pela ex? Será que ele ainda não tem muita ligação? Ele acabou de terminar, será que ele tá pronto para ter uma nova relação? Então, até quando um cara termina uma relação para começar outra, a gente sabe que ele entra dentro de um relacionamento cheio de resquícios do passado. Imagina você começar um relacionamento com uma pessoa estando com outra. Não faz sentido nenhum, minha amiga. Olha, você vir falar, querer cobrar uma postura do cara, um posicionamento do cara, você é tão errada quanto ele. A única diferença é que a mulher dele descobriu, o seu marido não. A única diferença é que a mulher dele perdoou ele, talvez o seu marido não te perdoaria. Porque, infelizmente, nós mulheres temos uma tendência a passar pano pra macho, sabe? E realmente é um pouco revoltante, sim. Porque você, como casada e como mulher, como consciente, seja livre. Vai ser feliz, amiga. Vai transar com todo homem que você quiser. Vai viver sua solteirice, vai viver sua juventude. Por que o casamento é a coisa mais importante pra você se você não prioriza isso? Não faz sentido casar assim, sabe? O que eu digo pras minhas amigas que estão em processo de separação é: você e o seu marido são exemplos de casamento pra mim. Eu, quando penso em casar, penso em ter vocês como padrinhos do meu casamento. Mas se você virar pra mim e falar que você não quer ele, porque só você sabe o que você passa lá dentro, você vai ser a amiga que vai sentar comigo pra fazer várias coisas divertidas. Seja uma viagem, seja sair só nós com as crianças, seja conhecer uns boys numas baladas, seja ir pra igreja juntas. Mas vamos ser eu e você juntas, sabe? Então, eu acredito que o que você precisa fazer é entender se você se conhece como mulher, se você tem essa versão aflorada dentro de você e se você tem vontade de ficar com outros homens. E conversar com seu marido abertamente sobre isso. E deixar com que ele também possa escolher ter uma mulher do lado dele que também traiu e ele decidiu perdoar isso, ou ele também escolher que, não, eu não quero perdoar, eu não quero passar por cima disso e eu prefiro que cada um segue sua vida. Entende? Só sejam maduros e sejam adultos.
Porque realmente essas exigências provocadas de forma totalmente irrisórias não faz sentido nenhum. Então é muito importante que você se olhe como mulher e você busque a sua essência feminina e seja sincera e leal consigo mesma, sabe? Feche os seus olhos para o mundo e escuta o que o seu coração quer, porque se o seu coração quer ser livre, então seja livre.